Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Perito Judicial, Método Descomplicado em 20 Passos. 20 passos estes que vão levar você à tão esperada renda extra. Sempre que tiver uma renda extra, eu vou agarrar no microfone. Bora começar então o segundo passo? Falamos sobre o perito judicial e agora quem pode ser o perito judicial? Como conversamos antes no primeiro passo, peritos judiciais são profissionais, nós, né? Já todo mundo já está no perito. Nós, peritos judiciais, somos profissionais especializados, escolhidos pelo juiz para fazer avaliações, análise e laudos técnicos em processos judiciais, né? Utilizando o quê? A nossa expertise, nosso conhecimento técnico-científico. Eu estou falando de profissionais como engenheiros, médicos, contadores, psicólogos, atuários e todos os outros especialistas em suas áreas de atuação. O químico, lembra lá do meu amigo? O químico, geógrafo, geólogo, advogados. Então, na verdade, todo mundo que conclui um curso superior ou técnico, e aí quando eu falo técnico, eu falo especificamente do grafotécnico, mas nesse passo mesmo eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, todo mundo que concluiu um curso superior ou técnico pode ser perito, tá bom? Um profissional liberal, um profissional autônomo, todos esses profissionais podem ser peritos judiciais. Agora eu vou considerar um caso específico. Vamos considerar um perito formado em ciências atuariais, que são aqueles profissionais, assim como o meu sócio, estão ligados a assuntos relacionados à previdência, fundos de pensão, planos de saúde. Esse perito de ciências atuariais, para vocês entenderem mais o que é, sabe quando a gente fala em seguro? Seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro, que é um seguro muito mais falado, né? Seguro nosso, seguro saúde também. Quando a gente paga aquele valorzinho lá anual ou mensal, que a gente chama de prêmio, esse prêmio, assim dizendo, ele não é assim, esse valor não chega do nada. Existe uma tábua atuarial por trás disso, existem cálculos, né? Senão, uma seguradora, se ela mensurar um valor diferente, ela pode falir. E são esses profissionais que fazem essas contas, né, que chegam a esses prêmios finais, são atuários. Esse perito pode exercer a atividade dele na forma de home office, no caso do aposentado. Está lá na casa dele, no silêncio da casa dele, ele pode simplesmente trabalhar de casa. Um outro exemplo para falar aqui para vocês é de um profissional que trabalha em regime de CLT. Então, esse profissional de CLT, vamos considerar esse profissional como formado em tecnologia de informação, TI, né, que está cada dia mais bombada aí no mercado, que é um profissional da área de sistemas. Ele pode ser um perito judicial? Claro que pode. Ligado a quê, Paula? O que uma pessoa formada em tecnologia da informação pode ser perito? Ligado a casos de crime de informática, validação de e-mail, fraude bancária, invasão de computadores, que, aliás, é uma área que está crescendo assustadoramente com crime cibernético. É o que mais a gente escuta aí. Inclusive, até estava olhando uma matéria esses dias que estavam falando de pessoas, de empresas, imagina a quantidade de empresas que contratam os que eles chamam de hackers do bem. Então, eles contratam essas pessoas para testarem se eles conseguem invadir o próprio sistema da empresa. E com isso, gente, a perícia vai. Ela é muito. Chama esse perito, chama o seu expert para estar analisando uma questão. Uma vez que esse profissional trabalha em regime CLT, ele vai executar a atividade dele no seu horário de trabalho, normal, na empresa e tal, e de acordo com a disponibilidade dele, ele vai poder ser perito, seja aos finais de semana, seja no final do dia, né? Quer dizer, ele vai organizar o seu próprio horário. Ah, nas férias eu quero fazer mais perícia. Se o juízo solicitar a ele mais perícia, ele pode executar quantas perícias ele achar. Tá? Acho que isso também facilita muito, ainda mais hoje com processos todos eletrônicos. Antigamente, eu e meu sócio íamos ao Tribunal de Justiça, pegar com a nossa mochilinha, pegava o processo, e aí eu estou falando, gente, de processos de 2.500 folhas. Então, você respirou, gera uma folha. Nunca vi gerar tanta folha. Então, isso tudo ia para a nossa casa. Não existia copiar e colar. A gente tinha que digitar tudo, tudo. Era muito, muito trabalhoso.
tá? E outras categorias também seriam, por exemplo, dos profissionais liberais, que fazem a sua própria carga horária. Como, por exemplo, dentista, que pode ser um perito ligado a acidente, médico, ligado a casos de imperícia, psiquiatra, assuntos ligados à guarda de filho, psicólogos, alienação parental. Olha quantos profissionais eu estou listando aqui. Contadores, administradores, economistas, atuários ligados a casos financeiros, geólogo, meio ambiente. Vale falar, gente, que estamos falando de um trabalho que recebe por perícia. Tá? A perícia judicial, quando você faz uma perícia, você recebe por aquele valor. Você recebe aquela renda extra ali, naquele momento. Você entregou o laudo, na maioria das vezes você recebe aquele depósito, não é isso? Então, estamos falando de um trabalho que recebe por perícia. Se o perito pode aceitar quantas perícias desejar dentro da sua flexibilidade horária, ok. Se essa profissão tem órgão de classe, ele, como perito, deverá estar em dia com as suas obrigações. E aí, quando eu falo em órgão de classe, eu falo o CREA, que é a engenharia, o CAL, que é o arquiteto, o CRC, tem o CRM, o médico, o MIBA, que é o atuário. Então, eles têm que estar em dia, o advogado, o OAB, esses profissionais têm que estar em dia com seus órgãos de classe, tá? Porque isso, para algumas profissões, essa condição é obrigatória. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o perito grafotécnico. Por quê? Porque o perito grafotécnico, ele não tem formação superior, ele é uma formação técnica, mas a perícia enxerga ele como um profissional. E isso é muito interessante, por quê? Porque se a pessoa tiver interesse em ser perito e ele não tem alguma formação superior, ele pode fazer um curso de perito grafotécnico e se eleger como perito, entrar com todo o material dentro do sistema, enfim. E o que o grafotécnico faz? Ele analisa a escrita humana. São profissionais que analisam a escrita manual e assinatura para verificar se são verdadeiras ou falsas, né? O grafotécnico vem de grafia, escrita humana. E o trabalho do grafotécnico, na realidade, quando a gente fala o trabalho do grafotécnico, na realidade o trabalho desse profissional é aplicar os exames grafotécnicos ou exames grafoscópicos. Complicado o nome, né? Então, são os exames grafotécnicos ou exames grafoscópicos nas escritas, né? E com isso que ele vai investigar aquela escrita. E aí eles usam técnicas interessantes. Eu fui estudar um pouquinho sobre o grafotécnico para poder falar aqui para vocês, mas, por exemplo, eles analisam calibre, espaçamento gráfico, valores angulares, valores curvilíneos. E o curso para grafotécnico é bem simples e pode ser feito na modalidade EAD. Eu vi assim no mercado em torno de 60 horas, 80 horas, tem até cursos mais extensos. Mas através de um ensino à distância, você pode se formar pela grafotécnica e a partir daí já trabalhar como perito judicial. E os crimes, gente, de falsificação de documentos particulares só aumentam. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil está entre os países com mais casos de fraude do mundo. E não sou eu que estou dizendo, não. É o indicador da Serasa Experian que fala isso. E essas práticas fraudulentas podem ocorrer em diversos cenários, como eu disse. Documentos oficiais, cheques, acordos empresariais, acarretando o quê? Danos econômicos e jurídicos para as partes afetadas. Porque eu volto a dizer, não só o perito judicial, ele pode ser não só o perito, na realidade é isso que eu queria dizer, não só o perito, ele pode ser judicial, ele pode ser extrajudicial, ou ele ainda pode ser um assistente técnico. E o grafotécnico a mesma coisa, pode trabalhar de forma particular. Pra vocês terem uma ideia, uma assinatura simples, conforme eu estava falando, pode ter um ganho inicial de R$ 2.500 por assinatura. E toda a documentação ela é enviada online. Você pode estar fazendo na sua casa. E se tratando ainda de assinaturas mais complexas, este valor pode triplicar. Então, gente, para finalizar este passo, percebam que tem um universo de oportunidades esperando por vocês. Através de todas essas profissões que eu falei e até de algumas que eu não falei. Então, há muita coisa para explorar. Pensa comigo, com determinação, coragem e dedicação, gente, vocês podem construir um futuro extraordinário, de verdade. Então, bora para o terceiro passo? Vem comigo.